Nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula de hoje com políticas de saúde mental. Vocês vão ver que muitas coisas do que nós vimos lá no percurso histórico, nós vamos ver aqui na política de saúde mental, tá? Só que nós vamos ver com mais detalhes, ok? Então, vamos lá. Dentro da política de saúde mental, nós vamos recapitular aquela questão do início da reforma psiquiátrica. Nós vimos que a reforma psiquiátrica, né, ela se deflagrou pela participação dos profissionais, da família e da comunidade indo para as ruas protestar. Não foi isso? Esse movimento, ele ganhou um nome, tá? Foi o movimento dos trabalhadores em saúde mental, que é o MTSM. Então, o movimento dos trabalhadores de saúde mental foi aquelas famílias, aqueles profissionais e aquelas pessoas da sociedade que foram para a rua protestar contra os maus tratos que os pacientes com transtorno mental sofriam, tá certo? Então, passa o MTSM, passa a protagonizar e a construir, a partir deste período, a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtorno mental. Além da violência, dos maus tratos, foram denunciados, através desse movimento, a mercantilização da loucura. Que isso era o quê? Aquelas famílias, acho que eu já até falei para vocês, aquelas famílias que eram bem abastadas, né, famílias ricas, que precisavam ter um parente com diagnóstico de loucura, naquele tempo realmente era loucura, e internado em um hospital psiquiátrico, certo? Eles pagavam para esses manicômios, né, darem esse diagnóstico de loucura a essa pessoa e essa pessoa ficar internada lá. Essas pessoas eram sãs, psicologicamente, mentalmente, elas não tinham nenhum problema. Só que a família, por algum interesse, né, elas precisavam que essa pessoa fosse taxada como louca e ficasse lá no manicômio, tá? E daí essas pessoas ficavam lá e eram diagnosticadas como loucas e muitas vezes morriam por lá com esse diagnóstico aí, tá? De loucura, certo? Então isso acontecia muito e o movimento dos trabalhadores em saúde mental, eles também denunciaram isso aí, essa mercantilização da loucura, certo? E daí, pessoal, veio, né, a ideia de Paulo Delgado como projeto de lei, né, e como que era a extinção, né, ele regulamentava os direitos da pessoa com transtorno mental e a extinção progressiva dos manicômios no país. Quando a gente fala em Paulo Delgado, a gente fala ainda em manicômios, porque no tempo eram manicômios, né? Não existiam ainda os hospitais psiquiátricos, como nós temos hoje, certo? Então, infelizmente, né, a proposta de Paulo Delgado, ela foi engavetada, ela não foi sancionada, ela não foi para frente, tá? E continuou, né, a questão dos manicômios abertos, certo? E digamos assim, desses manicômios receberem investimento do governo para se manterem, certo? 12 anos depois, né, que a lei de Paulo Delgado não foi sancionada, veio a lei 10.216, tá? Essa lei 10.216 teve a mesma proposta da ideia de Paulo Delgado,
né? Só que agora ela vinha o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições abertas ou instituições extra-hospitalares, tá? Aí aqui, de 92 para 2000, começa-se a implantação da rede extra-hospitalar, através, tá, do regulamento, a implantação de serviços de atenção diária, fundadas em experiências dos primeiros CAPs, NAPs e Hospital Dia, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. Então, o que é que acontece com essas instituições extra-hospitalares? Quando foi aberto, de 92 para 2000, nós tínhamos tanto CAPs quanto NAPs. Era o mesmo serviço, só mudava a nomenclatura. NAPs, Núcleo de Atenção Psicossocial, CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, tá? As duas nomenclaturas se juntaram e hoje nós só temos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, ok? E a questão dos hospitais dia, hoje nós temos algumas capitais, algumas cidades que não são capitais, mas são bem desenvolvidas, que ainda têm hospitais dia. Porém, esses hospitais dias, ele tem quase a mesma proposta do CAPS. O paciente passa o dia com eles, à noite vão para casa. Aí vocês podem perguntar, então qual a diferença de um CAPS para um hospital dia? Porque às vezes existem alguns pacientes que eles precisam realmente de algum tipo de assistência parecido com a internação. Por exemplo, precisam de uma reidratação, eles estão em crise, daí precisam passar o dia no leito, em observação. Então, os hospitais dia, onde existe, então esse tipo de paciente vão mais para os hospitais dia do que para o CAPS, tá? Só que, como eu falei, não são todas as cidades que têm. Não é uma proposta, realmente, das instituições extra-hospitalares no tipo de crescimento. Onde já tem, se mantém, tá? Mas não se estão construindo mais, tá? Porque, na verdade, eles estão investindo na ampliação dos próprios CAPs, ok? Com relação a essa fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos, nós vamos ver um programa, que é o PENASH psiquiátrico, que é o Programa de Avaliação Nacional dos Hospitais, dos Serviços Hospitalares Psiquiátricos, onde a gente vai ver como é essa classificação, tá certo? Sim, Sara, justamente a mercantilização, né, da loucura era realmente a maior parte delas por interesse no dinheiro e na herança realmente, né? Essa era a proposta, né? Infelizmente. Daí, né, nós temos aqui, né, que somente em 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é sancionada no país, a aprovação, no entanto, é de um substituto do projeto de lei original, que traz modificações importantes no contexto normativo. Assim, a Lei Federal 2216, de 2001, redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno mental, certo? Então, veja que, né, em 2001, a Lei 10.216 foi, né, foi para frente, né, mas teve a mesma proposta aí da Lei Paulo Delgado. E daí, pessoal, com a proposta, não,
desculpa, com a proposta não, com a lei 10.216, começou-se a questão da fiscalização dos hospitais psiquiátricos. Isso aconteceu dentro do processo de desinstitucionalização. E só relembrando para vocês, o fechamento dos hospitais psiquiátricos aconteceu aí dentro do processo de desinstitucionalização, tá? Que é o quê? O Ministério da Saúde, ele criou um programa que é o PNAS psiquiátrico, tá? Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiátrico, que é o PNAS psiquiátrico. Então, o que é que acontece? O Ministério da Saúde, através desse programa, mandava fiscais para avaliar como é que estavam os hospitais psiquiátricos. E daí, esses hospitais psiquiátricos, eles eram avaliados em que sentido? Na questão da estrutura, na questão dos profissionais que lá estavam, né, dos recursos humanos, na questão da rotatividade dos pacientes, né, porque se a gente entende por rotatividade o quê? Pacientes estão melhores, vão para suas casas. Outros pacientes virão, tá? A partir do momento que o hospital psiquiátrico ele não tem essa rotatividade, os fiscais, né, o Ministério da Saúde, ele vai entender que o hospital não está fazendo o seu papel, né, que é de tratar esses pacientes que lá estão, tá certo? Então, eles vinham e faziam essa avaliação, tá? E daí, aqui está falando, né, nessa questão da fiscalização, e daí, pessoal, eles classificavam os hospitais psiquiátricos nesses quatro grupos aí, tá? Se o hospital tivesse bom, era um hospital de boa qualidade, tá? Então, ele perdia muito pouco daquela porcentagem anual. Lembram que a gente falou que os hospitais psiquiátricos, eles podiam perder até 20% da verba anual que o Ministério da Saúde manda para eles. Então, o hospital está de boa qualidade, né, ele vai se manter. Possa ser que perca alguma porcentagem, pouca, tá? Com relação a esses 20%, com relação ao financiamento, certo? Porque, veja, vocês podem perguntar, mas por que ele vai perder se ele está de boa qualidade? Porque a proposta é realmente o fechamento gradativo, tá? Para que esse dinheiro seja investido nas instituições extra-hospitalares. Então, vai se chegar um dia, talvez, há muitos anos daqui para frente, que a gente não tenha mais hospitais psiquiátricos, né? Caso a lei não mude, caso a reforma psiquiátrica não mude a lei 10.216, certo? O outro grupo aí, que era classificado os hospitais psiquiátricos, é a qualidade suficiente, ou seja, aqui ele já perdia um pouco mais da porcentagem do financiamento, certo? Então, ele estava suficiente, ele nem estava de boa qualidade, nem estava ruim. Dava para se manter ainda por muito tempo, se ele ficar nessa linha, certo? Outro grupo aí é que eles precisam de adequações, devem sofrer revistoria. Então, o que é que acontece? Nesses precisam de adequações, o hospital ele já era avisado de que ele iria ser fechado caso ele não melhorasse, tá? Caso ele não fosse para a linha I de qualidade suficiente, certo? Que foi isso que aconteceu, creio eu, com Santa Teresa. Tá? O Santa Teresa era o hospital psiquiátrico, nossa referência aqui, nas 7 cidades, Lavras, Cedro, Oroz,
em Palmeirim, Baixio, tá? Era o Crato no Santa Teresa, era o Santa Teresa no Crato, certo? E daí eu levava as turmas para lá, né? As turmas do sexto semestre de enfermagem. E nossa última turma, que foi antes do fechamento, tá? Nós já vimos que essas adequações elas estavam super necessárias. Vejam, lá só tinha uma enfermeira, que ela ou trabalhava diurno ou trabalhava noturno. Ela mesma fazia o rodízio aí, certo? Só tinha um psicólogo. Então, você imagina um hospital, creio eu, que com uns 200 pacientes, tá? A psicóloga vai uma vez na semana, né? Infelizmente, ela não está conseguindo atingir quase ninguém, né? Aí nós lá tinha 3 alas, né? Tinha ala masculina, onde tinha 5 pacientes. Quando a gente foi visitar essa ala, não tinha nenhum profissional de enfermagem lá com eles. Tinha uma ala masculina de presidiários. Nessa ala, só quem estava lá eram os carcereiros, tá? Por quê? Porque essa ala era de pessoas que tinham cometido, né, alguma, digamos assim, algum tipo de violência, né, que daí foi dado o laudo de insanidade mental, certo? Então, eles foram para o hospital psiquiátrico para receber tratamento, mas eles ficavam lá em regime prisional, tá? Então, lá só tinha os carcereiros, não tinha ninguém da enfermagem. Na ala feminina, tinha acho que umas 100 mulheres, tá? E uma técnica de enfermagem, certo? Aí, pessoal, em saúde mental, quando um paciente ele fica agressivo, todos se tornam agressivos, porque eles ficam mentalmente desorganizados, eles mudam o comportamento, tá? E daí você imagina o que é que uma técnica de enfermagem iria fazer no meio delas, tá? Só uma, Henrique, infelizmente. Isso eu estou falando para que vocês vejam que os recursos humanos já estavam escassos lá, tá? Já não tinha profissionais. Então, lá nós vimos pacientes nuas, pacientes deitadas ao sol, porque lá tinha uma área descampada, né? Uma área descoberta, né, que se diz. Então, a paciente estava lá deitada no sol, tá? Nós que fomos lá tirar essa paciente do sol. Então, tinha paciente agitada, paciente deitada no leito, todos os tipos, tá certo? Então, assim, é a visão que nós temos do porquê que o Hospital Santa Teresa fechou, né? Porque eles precisavam de adequações, e daí eles foram avisados de que eles tinham tempo para melhorar, e como eles não melhoraram, eles entraram aí no 4º grupo, que foi o de baixa qualidade e descredenciamento, que realmente isso aí é o fechamento do hospital psiquiátrico, certo? Então, veja que o PENASH psiquiátrico, ele vai nos hospitais, tá? Fiscalizam, qualificam nesses 4 grupos aí, tá? E vai se fechando, né, através da diminuição da porcentagem até 20% anualmente, certo? Na proposta do Ministério da Saúde é que esse dinheiro que está sendo diminuído dos hospitais psiquiátricos, eles vão diretamente para a abertura dos serviços extra-hospitalares ou a ampliação dos que já tem. Tá certo? Tranquilo com relação a isso? Dando continuidade aí, né, aqui o processo, aquilo que eu falei para vocês, né, o hospital fecha, e daí, ou diminui a verba, tá? E daí vai para ampliação e a abertura de novas instituições extra-hospitalares. Tá certo? Aqui fala a mesma coisa. E aqui, pessoal, nós vamos falar num ponto, certo? Que é muito importante dentro da saúde mental,
dentro da reforma psiquiátrica, que é a inclusão social. Tá? Veja, a inclusão social, ela deve ser trabalhada por nós, profissionais do CAPS, no sentido do não preconceito, das pessoas olharem o CAPS e poderem também abraçar os pacientes, tá? E também verem que o CAPS não é só um local de pessoas com transtorno mental, não. Pessoas com sofrimento psíquico podem e devem ser atendidos no CAPS. Então, por exemplo, eu não tenho transtorno mental, né? Pelo menos nunca fui diagnosticada com transtorno mental. Mas, digamos que eu possa estar passando por um problema psíquico e daí eu esteja precisando de uma psicóloga, tá? Então, eu posso chegar até o CAPS e dizer que eu estou precisando de uma psicóloga, porque eu estou necessitando, eu estou com determinado comportamento, perdi um ente querido e não estou conseguindo sozinha vivenciar esse luto, né? Muitas pessoas chegam e querem passar no psiquiatra porque estão com insônia, não tem transtorno mental, elas estão com insônia, tá certo? Então, as pessoas têm que ver, tá? E aceitar o CAPS não só como um local de transtorno mental, de pacientes com transtorno mental, tá certo? Ao mesmo tempo, elas devem abraçar os nossos pacientes que estão em estado de manutenção e estabilidade. Que estados são esses? São aqueles onde os pacientes eles conseguem muito bem conviver com a sociedade, tá? Então, nós CAPS, estamos sempre tentando inserir esses pacientes na sociedade. Então, nos municípios, né, todo município faz aquelas comemorações de datas comemorativas, né, aquelas festas nas datas comemorativas, em alguns grupos, né, principalmente grupo de idoso, né, São João, Carnaval, Páscoa, tá? Então, nós estamos sempre inserindo esses pacientes nesses grupos, tá? Nós tínhamos um tempo, né, nós tínhamos uma fisioterapeuta que ela fazia exercício com os pacientes na praça, tá? Com os pacientes de transtorno mental que estavam em manutenção, em estabilidade, né, que podiam estar lá na praça. E daí, né, nós observávamos que muitas pessoas que caminhavam na praça, nos dias que os pacientes iam para lá, elas desviavam o caminho, né, com medo, receio, né, dos pacientes, tá? E daí, com uns dias, né, as semanas que foram se passando, alguns meses, nós vimos que tinha pessoas que iam caminhar na praça, que elas já estavam fazendo exercícios junto com os pacientes do CAPS, né? A fisioterapeuta lá fazendo os exercícios, os pacientes do CAPS fazendo, e as pessoas normais começaram a fazer, tá? Por quê? Porque elas viram que eles não são pessoas agressivas, tá? Que é como eu falei para vocês, a gente não pode confiar 100%, mas nem todo tempo eles são agressivos. Então, são algumas pessoas que podem sim já conviver em sociedade, tá certo? Então, ela tem que ser abraçada, e esse processo de inclusão social é isso aí, certo? Uma vez veio um circo para cá, e daí nós levamos os pacientes para o circo, tá? E daí nós vamos tentando inserir, fazer esse trabalho de inclusão social, de inserção social, para que as pessoas se adaptem, né, a esses pacientes, e os pacientes também se adaptem às pessoas, porque algumas vezes os próprios pacientes já têm medo das pessoas, tá? Por eles terem sido tão agredidos por essas pessoas, ok? Então, é um trabalho que nós também precisamos fazer, tá? E daí, pessoal, dentro desse processo de inclusão, o Ministério da Saúde, ele criou outro projeto, que é o projeto da economia solidária, tá? O que é esse projeto de economia solidária? É assim,
No município que tem CAPS, o CAPS pode fazer um projeto e mandar para o Ministério da Saúde, logicamente, né, como é que eu posso dizer? Faltando uma palavrinha. Com a orientação, né, da própria prefeitura, né, o CAPS leva o projeto à prefeitura da economia solidária. Aí a prefeitura dá o ok, e daí nós mandamos para o Ministério da Saúde. O que é esse projeto de economia solidária? É aqueles pacientes que já estão em estado de manutenção, já não precisam passar o dia todo no CAPS, eles já podem ir saindo, tá? Mas nós não queremos que eles fiquem ociosos. Então, o que é que a gente faz? Através desse projeto de economia solidária, o Ministério da Saúde, juntamente com o município, eles colocam o paciente para trabalhar. Como? O Ministério da Saúde, uma vez aprovado o projeto, né, manda uma verba para o município, para que ele entre com a contraverba, as duas verbas juntas vão pagar o salário daquele paciente, tá? E eles realmente vão trabalhar, eles não vão só receber, não. Eles irão trabalhar, tá? Então, logicamente que a gente não pode colocar em todo tipo de emprego, em todo tipo de trabalho, tá? Então, são trabalhos mais simples, por exemplo, aguar uma praça, né? Ser porteiro de algum local, né? Pegar correspondência, são serviços mais simples, mas vejam, pessoal, que eles se sentem muito bem, eles se sentem muito realizados, se sentem muito importantes, porque agora eles são trabalhadores, tá? Eles são funcionários da prefeitura e eles recebem dinheiro, tá? Eles têm o seu próprio salário e agora eles já estão investindo em casa, tá? Então, pessoal, a gente vê a felicidade deles nesse sentido de eles têm agora, tá? Uma certa vez a gente fez uma feira cultural com os trabalhos que os pacientes fizeram, certo? Dentro do CAPS. Então, nós tínhamos pacientes que pintavam muito bem telas, tá? Nós tínhamos um paciente que fazia latas ou fazia carrinhos de lata de óleo. A gente fez até um mutirão para arrecadar latas de óleo, porque hoje ninguém usa lata, né? Nem no tempo ninguém usava, imagine hoje, certo? Nós tínhamos uma paciente que fazia crochê muito bem, e daí, através desses trabalhos deles, nós fizemos uma feira cultural. Convidamos a sociedade, né, as instituições, os serviços, né, eles vieram, eles compravam esse material. Tá? 50% da renda foram para os pacientes e 50% da renda ficou para o CAPS para comprar material para eles fazerem novos trabalhos. Tá? Então, eles se sentiram muito importantes. Por quê? Porque eles chegaram em casa com dinheiro daquilo que eles tinham feito, daquilo que eles tinham produzido. Tá? Aí até um certo paciente assim, que comprou carne com dinheiro que ele, né, recebeu lá do CAPS. Mas não recebeu do CAPS, recebeu do que ele tinha vendido, ou do que ele tinha produzido, tá? Então, assim, isso é muito bom para eles, isso traz uma satisfação, isso traz uma ocupação mental, isso é ressocialização, tá? Nada mais digno para todos nós do que um trabalho. Isso também acontece com paciente com transtorno mental, tá certo? Então, esse processo de inclusão social aí entra tanto os pacientes, né, circularem na cidade, né, como também a questão da economia solidária, ok? E daí, pessoal, nós temos alguns desafios, tá? O primeiro desafio que nós temos é a questão da acessibilidade e da equidade, certo? Então, veja, logicamente que essa porcentagem ela já aumentou um pouquinho, tá? Mas nós temos pacientes que muitas vezes não têm o acesso ao CAPS sempre que se precisa, certo? Não têm o acesso por quê? Porque eles não têm como chegar até o CAPS, tá? O CAPS, como ele é único na cidade, então ele é sempre na zona urbana, certo? E muitas vezes nós temos pacientes de zona rural
que não tem um transporte para vir até a zona urbana quando ele precisa, certo? Então, é um desafio, né? Por isso a necessidade de um transporte exclusivo para o CAPS, tá? Mas mesmo com transporte, ainda existe essa dificuldade, porque muitas vezes a gente não consegue chegar até o paciente. E o paciente, por questões de transporte, né, de distância, não consegue chegar até nós, tá certo? Então, quando a gente chega lá, talvez, né, a crise do paciente já esteja bem mais aumentada do que quando, né, do que no início, certo? Então, cerca de 10 a 12% da população não sofrem de transtorno severo, mas precisam de cuidados em saúde mental, na forma de consulta, aconselhamento e grupos de apoio. Daí, pessoal, a importância de um programa, que nós vamos estudar esse programa, que é o matriciamento. O matriciamento é a junção entre estratégia de saúde da família e CAPS. Então, os pacientes que não estão graves, que não estão em crise, eles podem muito bem ser atendidos nas estratégias, tá? Onde a questão da acessibilidade é bem menos difícil, tá? Por quê? Porque muitas vezes, né, são pessoas que moram perto da estratégia, o sítio deles talvez, né, sejam mais próximos da estratégia, certo? E eles tendo atendimento lá, seja pacientes não graves, eles não precisam ir para o CAPS. Daí a importância de que haja esse programa, que se desenvolva esse programa matriciamento. Mas na frente, quando a gente entrar em serviços de saúde mental, nós vamos ver aí bem direitinho esse programa, certo? O outro desafio que nós temos aí é a questão, pessoal, do fluxo, tá? O fluxo para se chegar, né, ao CAPS, para se chegar a um hospital psiquiátrico, muitas vezes é dificultado pela questão também da acessibilidade, certo? Nós já vimos que tem locais que não tem CAPS, então o hospital geral, ele tem que fazer esse papel, certo? Existem hospitais gerais que recebem do Ministério da Saúde verba para ter leitos psiquiátricos. Existem hospitais gerais que não recebem verba do Ministério da Saúde para ter leitos psiquiátricos. Aí vocês podem imaginar, né? Então, quer dizer que o hospital que recebe verba, ele tem sempre lá disponível uma enfermaria com leitos para o paciente com transtorno mental. A gente não imagina isso, mas não é assim. Na realidade, quando se fala em leitos psiquiátricos, é que o hospital geral que recebe para essa verba, ele tem por obrigação atender esse paciente e, se necessário, esse paciente fica lá internado, certo? Aí o que é que acontece? Eles sempre têm uma ligação com algum CAPS, seja no CAPS do município, se houver, seja no CAPS de referência, para que ele tenha um suporte, certo? Existem hospitais que não recebem verba para ter leitos psiquiátricos. Então, o que é que eles fazem? Eles atendem o paciente com hospital psiquiátrico, com transtorno mental, porque eles não podem negar assistência, porém, eles não deixam o paciente internado lá. Eles passam a crise, mandam o paciente para casa. Se na cidade tiver CAPS, mandam o paciente para o CAPS, e se não tiver CAPS, manda para casa e referencia para o CAPS mais próximo, certo? Isso é outro desafio aí, outra dificuldade que nós temos. Daí a estratégia de saúde da família a nosso favor,
Por quê? Porque a estratégia é muitas vezes que vai nos ajudar a ter um acesso mais rápido a esse tipo de paciente, tá? Que está precisando de nós. A questão aqui é que nós precisamos qualificar os profissionais, tá? Nós precisamos de multiplicadores, então nós do CAPS precisamos estar fazendo também esse serviço de divulgação do CAPS, de mostrar como nós trabalhamos, de mostrar para a sociedade que pessoas que têm sofrimento psíquico, mas não têm transtorno mental, podem ser atendidas do CAPS. Tá? Então, quantas e quantas vezes não se chega um familiar de um jovem que está precisando de um psicólogo, porque ele está passando por um sofrimento psíquico, e daí ele tem vergonha de vir para o CAPS, porque ele tem medo que se outro colega dele vê, o colega vai dizer que ele está doido, e ele não está doido. Tá? E daí eles não buscam o CAPS. Tá certo? Então, nós devemos mostrar para a sociedade que nós atendemos todos os tipos de pacientes, desde pacientes, logicamente, com problemas mentais, né? Desde pacientes com transtorno mental diagnosticado, seja pacientes com problemas psíquicos, questão de separação, de luto, de perda, de estresse, de insônia, tá certo? E para a gente encerrar, nós temos aí a questão dos recursos humanos, né, que nós já falamos, a questão que nós temos vários profissionais que não querem abraçar o paciente com transtorno mental. Tá? E eles precisam abraçar, nós precisamos abraçar, porque um paciente com transtorno mental, ele pode ter problema biológico, tá? E ele precisa ser atendido, seja no hospital geral, seja na estratégia de saúde da família, seja onde for, tá? Quando a gente for ver CAPS, nós vamos ver que o CAPS, ele se articula com toda a rede do município, tá? Então, toda a rede do município, ela precisa abraçar o paciente com transtorno mental, tá certo? Daí, nós precisamos estar qualificando os nossos profissionais, seja através de um matriciamento, que é a junção do CAPS mais a ESF, tá? Seja os próprios profissionais do CAPS, tá? E seja a rede do município, para que ela entenda como nós trabalhamos, para que ela entenda como se comportar diante de um paciente, tá? Para que ele possa ser encaminhado para o serviço quando necessário, certo? Tranquilo, pessoal, com relação a isso? Algum questionamento?